A oscilação do Botafogo tem gerado dúvida, não só na cabeça do torcedor, mas tem feito um torcedor rival, principalmente aqueles times que estão perto dele, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Grêmio, gerado interesse. E se perguntado se o Botafogo de fato tem chance de ser campeão brasileiro, se essa oscilação vai atrapalhar o desempenho do time, se vai fazer com que o time não jogue a primeira coisa no primeiro turno, o que fez no primeiro turno, né, no caso, e se vai atrapalhar ele até o final do campeonato. E também com quantos pontos o Botafogo precisa para liquidar a fatura, no caso, para ser campeão brasileiro. Com quantos pontos o Botafogo alcançaria para ser de fato campeão brasileiro e não ter mais chance para ninguém. Essas são algumas dúvidas que a gente vai tirar aqui nesse vídeo, tá bom? Muito apoiado em dados. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, beleza? Bom, eu tinha visto esses dias uma matéria do Globoesporte.com do dia 19/8, tá? E é uma matéria muito bem feita, inclusive, mostrando os pontos do Botafogo e quanto ele precisaria para poder ser campeão brasileiro, né? Antes de tudo, é bom a gente lembrar o seguinte. Sim, o Botafogo está sofrendo aquela oscilação que todo mundo imaginou que um dia chegaria, tá? Por quê? Porque é um elenco... não é barato, o elenco do Botafogo, mas sempre a gente faz uma comparação com Palmeiras e Flamengo, né? Porque são as duas grandes potências do país. E o Atlético Mineiro ali querendo bater no teto também. E comparado a esses clubes, de fato, o Botafogo ele não tem tanta grana quanto esses elencos de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas não é um elenco barato, tá? Então, de fato, a forma como o Botafogo está oscilando está lembrando um pouco aquele Corinthians de 2017, que disparou na primeira posição no primeiro turno e no segundo turno começou a oscilar ao ponto de só ser decidido de fato o campeonato naquele jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena que venceu por 3-2. Isso já era para o final do campeonato, apesar de toda a vantagem que abriu no primeiro turno. Mas aquela folga, aquela gordura criada na primeira etapa fez com que o time ficasse mais à vontade. E isso que pode estar sendo traçado para o Botafogo até o momento, tá? Então eu acho que a gente precisa traduzir os números para mostrar a real chance, beleza? Então a matéria ela mostra o seguinte, que o Botafogo, para atingir 100% de chance, tá? Para ninguém mais tirar o título dele, ele precisaria atingir 84 pontos. E está muito baseado também no Campeonato Brasileiro do ano passado, tá? Então, 84 pontos para atingir 100% de chance. Ninguém mais conseguiria alcançar o Botafogo, beleza? Agora, pegando historicamente o melhor vice-campeão da história dos pontos corridos é o Santos de 2019, tá? Para quem não se lembra, o Flamengo terminou aquele Brasileirão com 90 pontos, o Santos terminou em segundo com 74, empatado com o Palmeiras, mas por uma questão de vitória de saldo de gols, o Santos ficou em segundo lugar. Então, 74 pontos. Lembrando que nesse ano, se fossem anos anteriores, o Santos teria sido campeão, tá? Mas o Flamengo destoou tanto, mas tanto, que ele fez uma pontuação realmente absurda. Então, com base no que já aconteceu no jogo contra o Flamengo, pegando os pontos do Botafogo hoje, que são 51 até esse momento, em 22 jogos, o Botafogo trouxe 51 pontos. Se a gente fizer uma projeção, né, ou seja, se a gente projetar até o final do campeonato, 38 rodadas, se continuar nessa pegada, o Botafogo termina o campeonato com 81 pontos. Até o início dessa rodada, essa derrota do Flamengo, o Botafogo ele projetava 92 pontos. Então, ele já caiu, né? 4 pontos de um jogo para outro, devido a uma derrota. Então, o Botafogo está projetando 88 pontos. Beleza? Se a gente for contar o Palmeiras, ele possui 41 pontos em 21 jogos. Em 38 rodadas, ele está projetando por volta de 72 pontos. Ou seja, o Palmeiras, se continuar nessa pegada, ele não faz nem aquela pontuação do Santos, ele passa longe de conseguir o título brasileiro. Agora, se a gente conseguir pegar, que é a mediana, ou seja, o número que está no meio, entre 75, se a gente for arredondar para cima, aquela margem de erro, e 84 pontos, significa que o Botafogo será campeão com 80, tá? E para a gente entender de vez o que eu acabei de dizer, é o seguinte,
Se o Botafogo continuar nessa pegada, igual ele fez no primeiro turno, até agora, em 22 jogos, ele ultrapassa a marca que ele precisa para poder ser campeão. Tanto 100%, tá bom? De certeza, que é 84%, e aquela marca que ele precisa de 80%, segundo a reportagem, que ele precisaria alcançar. E o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, sim, essa oscilação era prevista. Perfeito, essa oscilação era prevista. Mas, nesse momento, mesmo tendo essa oscilação, o Botafogo está projetando para ser campeão brasileiro, tá? E isso desmistifica um pouquinho uma galera que já tá falando, nossa, já tá 2 jogos sem ganhar, caiu na Sul-Americana e perdeu pro Flamengo no tapetinho. Já era, não vai ser campeão. Se você pegar os números e pegar a atuação, não tá dizendo isso, tá? Até porque o Palmeiras, ele tinha a chance de reduzir para 8 pontos hoje, e ele empatou com o Corinthians e a distância ainda tá em 10. O Grêmio não tá apresentando um campeonato de encher os olhos. Eu entendo que o time voltou da segunda divisão, mas é um time que oscila muito e tá mostrando várias faces, né? O Grêmio, ele tem mostrado várias faces nesse campeonato brasileiro. Ou seja, ele não tem um padrão de jogo definido. O Fluminense, ele em algum momento vai ficar focado na Libertadores. Ele não estão jogando bem fora de casa. Isso é verdade. O Fluminense, ele tem melhor desempenho no Maracanã. E isso não só no Brasileiro, na Libertadores também. Tanto que a vitória sobre o Olímpia, ela foi muito comemorada, porque é uma vitória acachapante, sendo fora de casa, e o Fluminense não estava conseguindo fazer esse resultado. O Flamengo, ele tá oscilando pra caramba. Ele não sabe se manter o técnico, ainda está em crise. E semana que vem, se eu não me engano, ou semana que vem ou na outra semana, não tô lembrado, acho que na outra semana, o Flamengo já começa a decidir contra o São Paulo, tá? Na Copa do Brasil. Então o foco vai estar dividido. Isso significa que não precisa se desesperar torcedor do Botafogo ou o elenco do Botafogo. Os números, a projeção, o entendimento, os cálculos mostram que o Botafogo está sim no caminho de ser campeão brasileiro. Por quê? Porque o segundo colocado está projetando abaixo daquilo que é necessário para poder brigar, que é o Palmeiras. O Palmeiras precisaria estar projetando no mínimo 74, 75 e está projetando por volta de 72. Agora, isso significa que já pode comemorar? Não. Por quê? Porque, como eu falei no vídeo anterior, o Botafogo agora vai passar por uma sessão de testes psicológicos. Que é o quê? Saiu atrás do placar, consegue revirar? Beleza, ele conseguiu virar no primeiro turno. Aliás, o primeiro turno do Botafogo foi completamente fora da curva. Soube. Melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, 47 pontos. Algo que é completamente fora da curva, tá? Mas, agora com a eliminação da Sul-Americana e o elenco se sentindo pressionado para conseguir ser campeão brasileiro, é agora que a gente vai conseguir ver se o time ele tem o chamado estofo para conseguir aguentar até o final, tá? Então, matematicamente, o Botafogo ele só precisaria de 33 pontos nesse segundo turno. Eu sei, 33 pontos é muito, beleza, mas o Botafogo no primeiro turno fez 47, ou seja, falta só 33. Então, como eu disse, os números mostram que o Botafogo está no caminho, os números mostram que o Palmeiras não está no caminho, o Palmeiras precisaria melhorar o seu desempenho, mas que agora o Botafogo vai ter que confirmar isso com a sua performance dentro do campo e principalmente a sua cabeça. Já tivemos uma entrevista bizonha do Bruno Lage falando que colocaria o do cargo à disposição. Vamos ver como é que o elenco vai reagir, mas até o momento as estatísticas estão a favor do time alvinegro carioca. Eu quero saber o que você acha, deixa aqui os seus comentários, deixa o like no vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Tamo junto e até a próxima.